sejam todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a perda de pessoas amadas, das perguntas 934 a 936. Na pergunta 934, a perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam um pesar tanto mais legítimo quanto essa perda é irreparável e independente da nossa vontade? E eles respondem: essa causa de sofrimento atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e é lei comum. Mas já é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Muitas vezes nós perdemos seres amados. E o que fazer nessas situações, quando o sofrimento é muito grande? Principalmente para aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita, não têm conhecimento da vida espiritual, acham que perderam mesmo o ente querido. E a doutrina espírita, ela é muito consoladora. Ela nos alcança, nos ensina que nenhum de nós se perde ao desencarnar. Todos nós continuaremos a viver. E vamos nos encontrar e vamos estar juntos. Aquele que partiu vai continuar junto conosco. Mas o mais importante é que saibamos conduzir a nossa dor e o nosso sofrimento. Na pergunta 935, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Era muito comum. O Kardec fez toda a pesquisa da doutrina evocando os espíritos e a comunicação nas sessões mediúnicas eram feitas dessa forma. E muitos conseguiam notícias daqueles entes queridos que já partiram. E muita gente que era contra a doutrina espírita sempre achou que a doutrina espírita ou que essas comunicações espirituais eram coisas do demônio. E eles respondem: não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Como existia na época da codificação, na época em que a doutrina foi escrita, foi organizada por Kardec, era muito comum a mediunidade estar muito exacerbada no mundo inteiro. E as comunicações eram feitas assim mesmo. Os espíritos eram evocados e era feito perguntas e ali então Kardec obtinha as respostas. Muitos médiuns participaram desta codificação, deste trabalho que foi inserido na doutrina espírita. Muitos médiuns participaram, espíritos de diferentes lugares, médiuns de diferentes lugares, por espíritos diferentes, davam respostas, davam notícias a Kardec, conduzindo Kardec a determinada linha de raciocínio e que o ajudaram, então, na elaboração da doutrina espírita. E nós, atualmente, nós conduzimos as nossas sessões mediúnicas de outra forma. Nas nossas sessões mediúnicas atuais, primeiro os médiuns eles têm que estudar, aprender, saber como utilizar da melhor maneira, utilizar a sua mediunidade, como se comportar, porque ele está interagindo com o plano espiritual. Então ele precisa saber se conduzir, ele precisa saber onde ele está, com quem ele está trabalhando. Ele precisa saber se conduzir nesta comunicação, porque os espíritos se aproximam
Mas nós atualmente não evocamos os espíritos. Nessas sessões mediúnicas, os espíritos vêm e se manifestam espontaneamente. Dizia-nos Chico Xavier que a comunicação é feita de lá para cá e não nós querendo mais evocar os espíritos. Nós não fazemos mais isso. Mas todos nós evocamos os espíritos quando pensamos neles. Quando nós ficamos, esses nossos seres queridos que já partiram, que nós ficamos pensando, ou preocupados, ou tristes, ou revoltados, nós estamos fazendo uma determinada evocação a eles e eles se aproximam de nós. E muitas vezes eles não estão em condições de nos ajudar ou de compreender a nossa tristeza ou a nossa revolta, os nossos sentimentos. Por isso devemos evitar nos desesperarmos, ficarmos evocando através dos nossos pensamentos esses espíritos, porque eles precisam de liberdade para seguir o seu caminho, para seguir o seu rumo. Kardec faz uma nota em relação a esta pergunta. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meios de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-los de nós, vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo, cessa, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com os seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos e informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da sua nova existência e a que passaram e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Para todos nós que já perdemos entes queridos, tenhamos a certeza de que eles prosseguem trabalhando, estudando, se aprimorando. Que nós entramos em contato com eles todos os dias quando nós dormimos e que tivermos interesse ou que houver necessidade. E todos os dias em que nos lembrarmos de orar, e de orarmos por eles, para que eles estejam bem, para que eles sejam felizes, nós também estaremos emitindo pensamentos bons para eles e com certeza eles receberão e também transmitirão seus pensamentos de amor e harmonia para nós. Então essa troca ocorre muito naturalmente hoje em dia. Agora, para isso, nós precisamos estar equilibrados, para isso nós precisamos estar conscientes e a consciência vem através do estudo da doutrina espírita, que nos ajuda a entender todo este fenômeno que acontece do plano espiritual e material. Na pergunta 936, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos por quem as sofre? Como é que o espírito sente essa nossa dor, essa nossa tristeza, esse nosso desespero? E eles respondem, o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles, principalmente aqueles que no desespero acabam se matando para ficarem com seus entes queridos. Esses não vão conseguir ficar com seus entes queridos, porque a doutrina nos ensina que o suicídio ele é um crime aos olhos de Deus e aquele que se suicida, ele se afasta ainda mais daqueles que ama. Somente através da resignação, da paciência, da aceitação, da fé em Deus, nós vamos conseguir o equilíbrio necessário para mantermos esse afastamento e para lidar com este processo de estarmos sim em contato com eles, algumas vezes durante o sono
e de vez em quando sentir a sua presença e a sua intuição. Kardec faz uma nota. Estando o espírito mais feliz no espaço do que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos. Façamos ainda a este propósito outra comparação. Primeiro ele fez essa comparação, então, de dois amigos que estão presos numa prisão. Como nós estamos todos presos aqui, nesta encarnação aqui na Terra, um vai se libertar antes do outro, é aquele que parte primeiro para o plano espiritual. Agora ele vai fazer outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele vos correspondereis sempre. A separação será apenas material? Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Pelas provas patentes que fornece da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude de que nos dispensam, pelas relações que nos faculta manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. Então ele faz nessa outra comparação a de um amigo que precisa, para sua sobrevivência, para sua saúde, para o seu bem-estar, viajar para outro país. Aquele que ficou, ele vai ficar indignado, ele vai ficar com raiva porque o outro foi viajar sendo melhor para ele? Não, aquele que ama, liberta. Esse realmente é o segredo de toda boa relação. Quando nós amamos realmente uma pessoa, nós libertamos essa pessoa para ela ir e vir quando tiver vontade. Assim nós seremos mais felizes. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito isolado que seja, por muito isolado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se a tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre, se felicita quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Também fazendo outra comparação de que nós aqui na Terra estamos em um hospital, passando por um tratamento doloroso e quando nós desencarnamos, então, nos libertamos dessa dor, deste sofrimento. E é sempre muito doído perder um ente querido, mas essa perda é só material. Um dia todos nós seremos espíritos e estaremos juntos no plano espiritual. Na Revista Espírita de março de 1861, nas palestras familiares de Além Túmulo, nós vamos ver o exemplo de uma filha que desencarna cedo e a mãe desesperada, ela busca encontrar consolo, né, como muitos faziam com o Chico Xavier, que tinha uma mediunidade maravilhosa e que o procuravam para receber alguma notícia de seus filhos. Então, esta mãe recebeu a notícia dessa filha e num trechinho dessa conversa, ela diz assim: mãe, estou sempre ao teu lado. Eu te vejo e te compreendo muito melhor do que quando tinha o meu corpo. Cessa então de te entristeceres,
pois só perdestes o pobre corpo que me tinhas dado. Quer dizer, só perdeu a presença física da filha. Tua filha está sempre aí, não chores mais. Ao contrário, alegra-te, pois essa é a única atitude que te fará bem. E a mim também. A filha dizendo para a mãe que precisava que a mãe estivesse bem para que ela também ficasse bem. Nós nos compreenderemos melhor. Eu te direi muitas coisas agradáveis através da intuição. Deus me permitirá. Nós oraremos juntas. Estarás entre estes homens que trabalham para o bem da humanidade, incentivando a mãe a trabalhar pelo bem da humanidade. Tomarás parte em seus trabalhos e eu te ajudarei. Isto servirá para o adiantamento de nós ambas. Tua filha que te ama, Pauline. E assim, tantas e tantas filhas e filhos, e pais e mães, esposos, esposas, namorados, amigos se foram antes, e nos deixando saudade. E nós temos o direito de chorar, nós temos o direito de nos entristecer, mas tudo tem um limite. Quando nós começamos a compreender melhor como se processam as leis da vida, nós adquirimos mais paz, mais consolação, mais conforto. A doutrina espírita nos traz conforto para a alma, para entendermos o porquê dessas dores. Isso nos ajuda a passar pelos problemas de uma maneira mais tranquila. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.